E aí, galerinha do oitavo, beleza? Tudo bem com vocês? Tá, então essa semana aí são duas videoaulas, né? Duas videoaulas bem curtas, porque eu não gosto de ficar, o texto fica muito longo isso pra vocês. A ideia é vocês assistirem um texto pequeno, médio, e produzir depois, né? Fazer atividade depois, tá bom? Vai mudar um pouco o nosso assunto. Tava falando de velocidade, depois de aceleração, né? Agora nós vamos falar de força. Conceito de força. O que é força, gente? Primeiro, a gente tem mania de falar, eu sou mais forte que o outro, aquele cara é mais forte que eu, aquele é mais fraco, falando de tal. Força, gente, tá? Qual o conceito de força? Força você não tem. Ninguém tem força. Você aplica a força em algo. Ah, eu vou chutar uma bola. Você vai aplicar uma força na bola. Eu não chutei a bola porque eu sou forte. Eu vou aplicar uma força na bola. Ah, eu levantei 30 quilos no supino na academia, eu sou forte. Nada disso. Você consegue aplicar uma força de 30 newtons. Força você aplica. Força você não tem. Então tome cuidado, tá? Tinha um desenho com as tias na minha idade, não sei se chegaram a assistir, chamava He-Man. Ele levantava a espada e gritava, eu tenho a força. Ele já está fisicamente está completamente errado. Ele não tem força, ele aplica uma força. Eu era enganado quando eu era pequeno e não sabia. Pensei que o He-Man tinha força, mas ninguém tem a força, nenhum He-Man. Certo? Força você aplica em algo. Essa é a definição, esse é o conceito de força. Tá bom? Força é uma grandeza física, tá? Vocês vão calcular depois, aprender como calcular um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, mas a ideia é essa, força você não tem, força você aplica, certo? Vamos lá, presta atenção no seguinte, nós temos dois tipos de força. Nós temos uma força chamada de campo e uma força chamada de contato. Força de campo é aquela que sabe que existe aquela força. Muitas vezes eu consigo ver, outras não, mas eu sei que existe. Por exemplo, magnetismo, força magnética. Se eu solto a apostila, eu sei que ela cai. Certo? Força elétrica. A eletricidade muitas vezes a gente não vê. A não ser quando tem um raio, um descarga, solta um fogo, a gente não vê. Mas eu sei que existe. Magnetismo, olha que magnetismo é estranho. Pega dois ímãs e tenta grudar ele com polos iguais para ver. Você pode empurrar do jeito que você quiser, aplicar a força que você quiser, que não vai grudar. Certo? E não vai grudar. Tá bom? Então o que acontece? A força de campo é aquela que a gente sabe que existe, mas muitas vezes não consegue pegar, não consegue ver. Mas eu sei que existe, porque ela interage comigo. Agora, o que é a força de contato? Força de contato é aquela, vamos já fala, tem um contato, é o fato de você o quê? Arrastar, empurrar, bater, tracionar. O que é tracionar? É puxar por meio de fios. Tá? Falou força de tração no título, lá que é tração, é puxar por meio de fios. Então, quer dizer, tracionar seria puxar, atritar, esfregar, tá bom? Arrastar, tá? São todas elas força de contato, que são forças mais comuns que nós vemos no nosso dia a dia, tá bom? A ideia de força foi determinada, foi formulada no final, né? Já que pegou a ideia de vários pesquisadores, tudo, mas o pai dessa ideia é Newton. Tanto que a unidade de medida da força é em Newton. Ah, então o corpo, vocês vão aprender depois, tem um peso de 500 Newton. É tudo em Newton, que é uma homenagem a Isaac Newton, tá bom? Certo? Então entenda o seguinte, tá bom? Muita gente fala que o pai da física já é muita coisa, né? Newton desenvolveu muito, mas tem muitas outras pessoas que desenvolveram bastante para chegar no ponto que ficou mais fácil para ele trabalhar também, né? Foi pegando um bocadinho desse e foi formulando outras ideias, foi fechando ideias, melhor falando assim, né? Tá? Mas até hoje, tá? Ainda chamamos bastante conceito, a gente fala em relação a Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei, terceira lei, essa parte de definição de força foi ele que deu. Tá bom? Certo? Então nós temos força de campo e força de contato. Bem simples, bem tranquilo, né? Vamos lá, forças e grandezas vetoriais. Vamos lá. O que é uma grandeza vetorial? Primeiro passo é de entender. Depois a gente vai para a força. A grandeza vetorial é aquela que necessita não só a unidade de medida, mas também precisa de uma orientação espacial, ou seja, eu preciso determinar a sua direção e o sentido. Por exemplo, se eu falar assim que eu subi na balança,
tá? Aí eu vi que minha massa do meu corpo tem 70 quilos. É um sonho, hein, galera? 70 quilos só, hein? Tá? Ainda mais na quarentena, virou um sonho duplo, né? Não dá, né? Só come. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor, voltando para a massa de 70 quilos, ideal. O que acontece? Se eu falar que tem 70 quilos acabou. Não tem outro que comparar, fazer o quê, né? 70 quilos para a direita, para a esquerda, para cima, não tem lógica. Agora vamos lá. Um carro está quebrado na rodovia Ayrton Senna. Você tem que falar qual sentido, São Paulo ou Rio. Perto de qual quilômetro, ou perto de qual praça de pedágio, posto policial. O cara nunca vai te achar. Isso é orientação espacial. Determina a direção e o sentido. Então, certo? Então, quer dizer, nós temos dois tipos de grandeza, tá? Uma chamada de escalar, onde não tem necessidade de complemento, seria, por exemplo, vai 50 quilos, igual eu falava para vocês, amanhã, sexta-feira vai fazer, ou quinta, né? Quinta-feira vai fazer 19 graus a máxima, viu hoje? 19 graus. Não precisa falar que tá frio, você sabe, você associa. Domingão vai fazer 35 graus. Você fala, pô, vai estar um calor danado. Não precisa dizer, mas não associar mais. Certo? Um carro passou na minha rua, é 150 km por hora. Tá muito rápido. Acabou. Né? Agora, quando eu necessito completar determinada direção e sentido, aí eu falo que é uma grandeza vetorial, assim que nós chamamos, tá? Então, grandeza escalar é aquela que não precisa. Vetorial, aquela que necessita de complemento. Você determina direção e sentido. Certo? Tudo bem? Tá aí mostra para vocês, ó, grandeza física, só para vocês terem ideia, né? Tá assim, ó, forças são grandezas vetoriais. Ponto. Aí tá assim, ó. No caderno anterior, começamos a trabalhar o conceito de grandezas físicas. Agora vamos aprofundar esse estudo. O que é uma grandeza física, certo? Ela pode ser classificada em escalar e vetorial, né? Igual eu falei para vocês. O que é grandeza escalar? Aquela que não precisa de complemento. Aí mostra para vocês. A massa, 20 quilos. O volume, 5 metros cúbicos. A densidade de um corpo, 3,5 gramas por centímetro cúbico. O comprimento, 50 metros. O tempo, 3 segundos. A temperatura, 2 graus Celsius. São exemplos de grandezas físicas. Aquela que você dá a unidade de medida, certo? E ou num valor numérico. Igual 30 graus Celsius. Eu te dei o número e a unidade de medida. Se eu falar, amanhã tá 30 é o quê, né? Falta 10. 10 para quê? 10 para meia-noite, 10 para 1, 10 para as 2? Né? Então tem que ter unidade de medida. Então a grandeza escalar é aquela que tem um número e a sua unidade de medida. Certo? Agora, já a grandeza vetorial é aquela que você pergunta para onde? Para o quê? Você acrescenta outras perguntas, né? Imagine só um avião no espaço sem grandezas espaciais, sem grandezas vetoriais. Ele ligasse lá para a torre e falar, estou a 200 km por hora, posso aterrissar? Você está onde? Quantos pés de altura? Quanto de altura você está para a direita, para a esquerda? Tem que ter orientação, certo? Isso aí nós chamamos de grandeza vetorial, aquela que necessita de um complemento. Além da unidade de medida, né, e do valor numérico, necessita da direção e um sentido. Beleza? Vamos lá. Virem na 314. Certo? Tá assim, ó. Para cumprir tudo isso de uma só vez, utiliza-se matemática denominada vetor, cuja representação gráfica é uma seta, e assim dizemos que força é uma grandeza vetorial. Por que força vetorial? Se eu vou arrastar alguma coisa, eu posso afirmar para você que eu estou arrastando com a força X para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, na direção horizontal, na vertical, então eu consigo determinar. Aí mostra para vocês a figura, tem um menininho empurrando o sofá, certo? Ele está empurrando o sofá. Eu posso falar que ele empurra esse sofá na direção horizontal, porque ele está assim, certo? Na horizontal, que ele está empurrando nessa direção horizontal, para a direita, olha a seta. Ele está empurrando na horizontal para a direita. Isso aí é vetor, gente. Isso aí são vetores, tá? É uma grandeza vetorial. Eu estou aplicando uma força, aí fala que a força é de 5 Newton, né? No sofá, aí está empurrando a força de 5 no sofá, e esse sofá está se movimentando na horizontal para a direita. Isso aí eu chamo de grandeza física, grandeza vetorial, certo? A força, então, grandeza vetorial. Que dá para determinar a intensidade, que é o valor numérico associado com a unidade de medida, que no caso é Newton, a direção e o sentido, beleza? Aí mostra para vocês assim.
Assim, a caracterização de uma força vetorial, observe que é um F com a setinha. Gente, tomem cuidado, que o pessoal pensa, o menino está empurrando o sofá para lá, a setinha está para lá. Não é isso. A setinha vai sempre em cima da letra nessa posição. Mesmo você já empurrando para lá, a setinha continua para cá, da força vetorial. Essa seta em cima é só para indicar. Sem a seta, a força é escalar. É só a unidade de medida e o valor numérico. Com a setinha, ela fica vetorial. Aí você é obrigado a colocar a direção e o sentido. Certo? Aí mostra para vocês, então, a força F vetorial é realizada por seu próprio desenho e ou da seguinte forma. Está lá. A intensidade é o comprimento da seta, então vale 5 newtons, né? Ele falou que a seta vale 5, então vale 5. A direção, certo? Horizontal e o sentido para a direita, que eu falei para vocês. Tudo bem? Então é assim que funciona, tá, gente? Tá? Então vamos pôr no cabo de guerra. Tá puxando para lá, para cá, essa turma ganhou. A força resultante, a força final, vai ser quem? Na direção horizontal para a direita, que essa turma ganhou. Essa ganhou, então seria horizontal para a esquerda. Tudo bem? É assim que funciona, tá bom? Aí vamos lá, de olho na direção e sentido. É muito comum o aluno confundir direção e sentido. Lá no primeiro ano, volta essa matéria, o aluno confunde direção e sentido. O que é direção? É a reta. Seria o nome da rodovia, seria a reta. O que é sentido? É a seta, para onde está indo, direita, esquerda, norte, sul. Eu falei para vocês da rodovia. A direção é a rodovia Ayrton Senna. A direção. Só que a rodovia pode ir por dois lados. Pode sentido Rio ou São Paulo, aí é sentido, entendeu? Tá? Então, direção seria, por exemplo, horizontal, vertical, isso é direção. Inclinada, isso é direção. O que seria o sentido? Esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, tá bom? Então pense sempre assim, o que é o sentido? O sentido é a setinha que indica o caminho. Direção é a reta, tá? Se for na rodovia, direção é o nome da rodovia. Sentido é para onde ela vai. Capital, interior, interior, capital, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, não importa, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Aí tá lá, fica de olho, direção e sentido. Página 314, lá no finalzinho, tá assim, ó. É importante não confundir os termos direção e sentido. Ao desenharmos uma reta, determinamos a direção e os dois sentidos possíveis para percorrer. Então eu falo para você, desenha uma reta. Esse desenho seu, essa reta sua, chama-se direção. Você está na direção vertical. Agora, quando você faz uma seta, você indica o caminho que ela está indo, isso é o sentido. Pode ser para cima ou para baixo. Ou só para cima, ou só para baixo, ou os dois. Certo? Então essa é a ideia, essa é a diferença entre direção e sentido. Então tome muito cuidado para não confundir essa ideia, tá bom? De direção e sentido. Certo? Tá bom? Vamos lá, ó. Vamos fazer a atividade 1 depois, que é só para indicar direção e sentido, é bem facinho, tá bom? E a atividade 2. Só que para ler a atividade 2, eu ver a conclusão na página 317. Tem uma conclusão lá na 317 que eu vou ler com vocês, tá? Certo? Aí depois, na próxima aula, na aula de sexta, aí eu finalizo isso aqui, tá bom? Vou dividir em duas partes, tá bom? Certo? Vamos lá, tá assim, ó, conclusão. Tá bom? Página 317, conclusão. Conforme proposto pelo físico inglês Robert Hooke, vamos ler depois aqui, tá bom? É um dos colaboradores da Revolução Científica do século XVII, a intensidade da força elástica pode ser medida pela expressão matemática conhecida como a lei de Hooke. Então, a força elástica é igual a K vezes X. Então, F elástico é força elástica, é a intensidade da força elástica, ou seja, quanto vale essa força elástica. No SI, no Sistema Internacional, qualquer tipo de força, gente, seja ela elástica ou não, é dada em Newton. X é a deformação da mola, tá bom? Ou do elástico, pode ser mola ou elástico. O que seria a deformação? Quanto esse elástico esticou, quanto ele comprimiu. Você pega aquele brinquedo e fazia assim, lembra? Pega aquele brinquedo, solta e segura aqui assim. Ele vai ficar no estado natural dele. Se você comprimir, isso aí chama o valor de X, que a gente fala deformação. Estou deformando ele. Estou alterando a formação dele. Isso é esticar também. Então, esse X seria essa diferença entre seu estado natural e quando você comprime e quando você estica, certo? Se eu esticar o estado natural até onde eu estiquei. Se eu comprimir o seu estado natural até onde eu comprimi. Então, X é uma distância.
tá bom? Então, eu mostro para vocês a distância, a deformação da mola, certo? Seria a distensão dessa mola. E o K é a constante elástica da própria mola. O que seria a constante elástica da mola? K depende da mola. Cada mola tem um material diferente. Concorda? Se eu tiver uma mola de plástico, ela vai fazer um certo alongamento. Se eu tiver uma mola de ferro, outra de aço, vai ter mais dificuldade ainda. Então, esse K, a constante elástica, depende do material. Então, esse K depende exclusivamente do material, tá? Aí tá aí para vocês, em que a formulinha tá assim, F igual a K vezes X. Então, a formulinha é bem simples, tá? Onde o F é a força, K é a constante elástica e X é a deformação. Nós vamos usar isso aqui para atividade 2. Se eu tô lendo isso aqui, nós vamos usar na atividade 2. E é um texto muito bacana, gente, tá bom? Que fala sobre o método de Pilates, que foi inventado, dado o nome para um rapaz que inventou esse método, chama Pilates também. Vocês vão ver por que ele chegou nesse método, entendeu? Para salvar sua própria vida. O texto é bem legal. Tá? Então, vamos lá. Aí tá em que F, elástico, é a intensidade da força aplicada na mola ou pela mola em outro corpo. É medida no Sistema Internacional em newtons. Letra N maiúscula, tá? Aqui quando fala força elástica e falou de mola, a força elástica pode ser também aqueles bug jump, elástico, né? Se traciona uma cama elástica. A cama elástica você comprou, ela tá lá, paradinha. Na hora que você pisou em cima dela, ela afunda. Aí também deforma, né? O X seria aquela diferença entre o estado natural e deformação, tá? Então não peguem força elástica só elástico ou só mola. Força elástica é um conjunto de elásticos e molas, tá? Pode ser um ou outro, tá bom? Certo? Serve para os dois. Aí o K seria a deformação desse plástico, deformação desse elástico, né? Tá bom? E o X é a deformação, tá? Aí voltando, X é a deformação da mola, medida no SI, no Sistema Internacional, em metros. Essa deformação é sempre positiva. Então, não importa se a mola comprimiu ou esticou, esse X vai ser sempre positivo, tá? Então, igual eu falo para vocês, tanto para a mola comprimida ou distendida, né? Certo? O X é sempre positivo. Não existe distância negativa, né, gente? K é a constante elástica da mola, medida no SI, ou seja, Sistema Internacional, em newtons por metro, N/m, tá? Lembrando que newton é maiúsculo, a letra N é nome de pessoas, escreve maiúsculo, metro, não é nome de ninguém, minúsculo, porque N maiúsculo barra M minúsculo, newton barra metros, tá? Note que quanto mais rígida for uma mola, ou seja, mais difícil de ser deformada, maior será sua constante elástica e vice-versa, tá? Quanto mais rígida for a mola, maior vai ser o valor de K. Então, mais dificuldade você vai ter que deformar, ou seja, mais força você vai ter que aplicar, lembra, força você não tem, mais força você vai ter que aplicar para essa mola esticar ou comprimir, tudo bem? Então, essa era a ideia, gente, tá? Então, nessa primeira aula de vocês aí, nós vamos fazer a atividade 1. Vocês vão assistir o vídeo, claro, anotar as coisas mais importantes. Eu quero que vocês leiam de novo a aula até a página 317, leia tudo de novo, por isso que a aula fica mais curta. Façam a leitura toda 317, tá? E resolva a atividade 1 e a atividade 2, beleza? Tá bom? E para a próxima aula fica a atividade 3 e o teste, tá bom? Para essa aula, então, assista a videoaula, leiam até a 317, leiam até a página 317 e faça a atividade 1 e a atividade 2. Beleza, galera? Tá bom? Então, um bom trabalho para vocês aí, bastante coisa para fazer, tá bom? Um bom final de tarde para vocês e até a próxima, que a próxima é bem curta, a próxima já é sexta, né? Tá bom? Então, você tem aula quinta e sexta-feira, sexta-feira mais uma aulinha para vocês, para encerrar esse bloco, tá bom? E na prova de vocês, possivelmente, cair 1 ou 2 blocos dessa apostila só, que a prova já tá bem pertinho. Beleza, galerinha? Foi, valeu, até mais, um abração. Tchau, tchau.